No perfil de hoje eu estou conversando com o cineasta, documentarista, roteirista, Joel Zito Araújo. Deixei uma pergunta para você, Joel. Essa questão da negritude no Brasil está confusa, os conceitos estão confusos e as pessoas estão confusas, muitas vezes se agredindo por conta disso, né? O que você entende, o que é ser negro, afinal de contas? Pois é, eu vou te falar, eu já percebo que eu faço parte de uma outra geração, não dessa nova geração de profissionais negros que estão aí, e as suas problemáticas são diferentes das do meu tempo, de juventude e de afirmação madura, né? Eu, estrategicamente, em um determinado momento, né, eu sempre falava eu sou afro-brasileiro, eu não falava eu sou negro, né? Inclusive, quando as pessoas vinham conversar comigo, você é um cineasta negro? Eu falo, não, eu me defino como afrodescendente, né? Não como cineasta negro. Eu defino o Jorge Bubu como cineasta negro, defino o Pitanga como cineasta negro. Mas, em um determinado momento, eu comecei a perceber que eu estava errado. Estava errado por um motivo. Porque eu acho que o grande problema brasileiro, né, é que nós fomos manipulados, nós fomos condicionados, todos nós que temos origem negra, de esconder a origem negra, né, de querer ser branco, de querer passar por branco, né. Então, eu compreendi que a contribuição cultural que eu podia dar para o meu país era de ajudar aqueles que têm ascendência negra a passar a ter orgulho da sua ascendência negra, né. Para mim não importa se ela se sente mestiça ou se ela se sente negona, não importa, mas quer dizer, eu brinco com a famosa teoria da vara, né? A teoria da vara é o seguinte, quando a vara está torta para um lado, para você você voltar o prumo, você tem que entortar do mesmo jeito para o outro lado, né? Então eu considerava ali, naquele período, quando eu comecei a fazer esses trabalhos, quando eu tinha 30 e poucos anos de idade, que eu tinha que ajudar a entortar bem essa vara para o outro lado, então, portanto, provocar nos brasileiros o desejo da negritude, fazer com que a minha geração e outra geração tivesse orgulho de assumir sua negritude. Bem, então, estrategicamente, eu sempre considerei que aqueles que se preocupam com a questão racial no Brasil devem incentivar a todos aqueles que têm origem mista de passar a ter orgulho da sua negritude. Por que, se ele é misto de branco e negro, por que ele tem de continuar, sabe, repetindo a mentalidade colonial, né? Então vamos enfatizar o contrário. O que eu acho que está acontecendo agora, do meu ponto de vista, é o seguinte, é que eu não vivi isso, né? Essa geração está vivendo uma realidade em que finalmente ser negro trouxe alguma vantagem, que foi a instituição da política de cotas na universidade, né? Você é a favor dela? Absolutamente a favor, absolutamente. Acho que está provocando, sabe, aos poucos está forçando a sociedade brasileira a ser mais igual, ser menos desequilibrada, ser menos discriminatória, ser menos injusta, né? Bem, então, acontece que tem muito oportunismo também, muita gente que usa cotas de forma oportunista. Então, essa nova geração que já saiu da universidade, através das políticas de cotas, são muito mais vigilantes para esse tipo de coisa, né? Eu, às vezes, acho que eles são um pouco radicais nesse aspecto, porque eu continuo achando que é importante incentivar no mestiço, né, a sua negritude, ajudá-lo a ter orgulho da sua negritude, ajudá-lo a posicionar como negro. Vai romper em nossas cabeças uma mentalidade colonial, né? Mas eu entendo também essa vigilância pelo oportunismo, contra o oportunismo, né? Então, por isso que acho que questões recentes, como a história da atriz, que era uma negro-mestiça, né, que foi convidada para interpretar a Dona Ivone Lara, que foi muito rechaçada por um segmento, né? Eu acho que ela tem esse caldo, né? Mas aquele negócio foi complexo, para mim foi incômodo ver. Até porque ela se dizia negra.
Ela não estava negando isso, ao contrário, ela estava afirmando, né? E ela não estava afirmando oportunisticamente. Não, claro né? que não. Não é uma pessoa que de repente diz, eu também sou negro, sabe? Ela sempre se viu como negra, sabe? Ela tinha orgulho do seu tronco familiar negro, como eu tenho orgulho do meu tronco familiar negro. Né? Então, exatamente por isso. Agora, eu vejo muitas vezes oportunismos. Exatamente, um oportunismo de pessoas tentando obter vantagens por conta dessa brecha, desse primeiro momento, que, olha, nós não podemos esquecer isso. A primeira vez na história do Brasil em que ser negro trouxe alguma vantagem foi com a política de cotas, porque até então era só desvantagem. E ser negro continua sendo uma desvantagem. Olha, os jovens negros que vivem na periferia, especialmente os mais negões, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que pesquisa a questão de cadeias e de composição racial nas cadeias. Ela falou assim, olha, está desaparecendo os negros na cadeia. As cadeias estão se branqueando. Eu falei, mas como é assim a história? Porque os brancos estão sendo presos? Não. Porque quem é mais negão já é uma sorte. Quando ele comete qualquer contravenção, já é uma sorte para ele entrar na justiça e parar na cadeia. Porque a tendência da polícia e o narcotráfico, né, de eliminá-lo. Né? Então, quer dizer, ser negro continua sendo uma desvantagem muito grande na sociedade. Agora, para um segmento mais de classe média, já começa a ser uma certa vantagem. Uma vantagem natural. Se todos os outros tiverem vantagem a vida inteira, por que não? Né? Você é um pesquisador do assunto e onde você continua confrontando mais o seu trabalho positivamente nesse foco da questão do negro? Eu queria saber onde o nó ainda está muito apertado. Acho que o nó está apertado em vários lugares. Né? Um deles é o que eu acabei de falar. Eu acho que a situação da juventude de periferia, da juventude pobre, né? Nas favelas, nas comunidades mais pobres, né? É uma situação muito, muito, muito frágil, perigosa. Essas pessoas vivem cotidianamente com a possibilidade de perder a vida. E você acha que o poder público não tem nenhum olhar sobre essa questão, embora Não, isso esteja absolutamente claro? Eu acho que, bem, só muito recentemente que o país começou a admitir que nós temos o problema do racismo, porque até um certo tempo atrás era a ideia de que nós somos uma democracia racial, né? Então, uma democracia racial em que no poder não tem negro, sabe, na televisão não tem negro, enfim. E que ninguém é nós racista. convivemos, e que ninguém é racista, nós convivemos com esse absurdo o tempo inteiro. Né? Então, esse é um ponto de fragilidade. Eu acho que a mulher negra, embora esse é um momento muito especial, que é um momento de muita liderança e de muito protagonismo da mulher negra na sociedade brasileira, ela continua sendo um ponto de fragilidade. Né? Quer dizer, não vamos confundir as jovens mulheres negras que entraram na universidade, que têm consciência, que são as batalhadoras, são as guerreiras, com a situação da maior parte da mulher negra que está na periferia, que sofre o machismo, que sofre a ignorância religiosa, que sofre vários, que diariamente trabalha, sabe, na Zona Sul, e que as pessoas não tratam elas como cidadãs. Né? A ideia de cidadania no Brasil, cidadania é para a classe média, cidadania não é para o povão. Né? Ainda, na nossa sociedade. Apesar dos ganhos que a gente vem tendo politicamente, esse ponto você acha que ainda continua? Acho, não anda. Infelizmente, que anda com dificuldade. Quer dizer, eu acho que a gente vive essa tensão. A tensão, parte da tensão que nós vivemos hoje no Brasil vem dessa dificuldade de aceitar que todos os brasileiros são cidadãos. Têm direito de cidadania. Né? Então, acho que nós ainda temos uma mentalidade escravocrata. Nós ainda temos um desejo que o negro saiba o seu lugar, que o negro se veja como subalterno, se veja como feio, se veja como inferior, que o índio se veja como inferior, que o veja sem direitos. Você acha que isso ainda é uma mensagem subliminar? Assim, porque o politicamente correto entrou no jogo, né?
para tentar, de certa forma, reverter por Sim. meio da educação, mas isso não Sim. acontece o tempo todo. Muitas vezes, isso você sabe muito bem que não acontece. A pessoa não fala porque ela tem medo da reação, medo do outro, então ela ainda não entendeu. Isso não vai ser revertido só pela educação. Exatamente, ela está deslocada ainda tem um exatamente, deslocamento nessa questão. Quando a novela que se passa na Bahia, que ocupa horário nobre, né, em que o número de... uma história baiana, com personagens baianos, e que o número de negros ainda é 10%, 15% da novela, isso significa que a gente vive ainda um momento muito grave do ponto de vista da igualdade racial, né? Então, quer dizer, significa quando uma coisa tão evidente, depois de tanto debate, tanta discussão, né? Depois de tantos protagonismos, né? Inclusive atores de muito protagonismo político do ponto de vista racial, como Lázaro Ramos, como a Thaís Araújo, né? Fabrício Oliveira, eu não vou enumerar todos São aqui vários. que têm esse protagonismo, né? Mesmo assim, um roteirista, né, escreve uma novela e quase não tem papéis negros, o produtor de elenco não escolhe, o diretor não dá conta disso e depois ainda ficam chateados com o debate público. Então mostra o quanto que a gente ainda está atrasado. Você tem um trabalho a respeito do negro na telenovela. Exato, e você escolheu a telenovela para objeto do seu estudo. Eu queria saber por que a telenovela e que conclusões você chegou com isso, além dessa que você está falando, que vamos dizer assim, é muito clara. A gente percebe de forma nítida e evidente que os negros sempre são minoria e que começam a ocupar papéis não subalternos há muito pouco tempo nas novelas. Até então eles até tinham participação, mas sempre como subalternos, não é? Pois é, a história desse meu livro e filme, A Negação do Brasil, sobre o negro na telenovela brasileira, ele surgiu de uma bolsa que eu ganhei, que foi a minha primeira viagem para os Estados Unidos. Eu passei o segundo semestre de 94 nos Estados Unidos com uma bolsa de uma fundação norte-americana chamada John and Catherine MacArthur Foundation, que me permitiu visitar os canais de televisão negro, me permitiu encontrar com cineastas negros, enfim. Então foi uma imersão muito, muito interessante. E lá eu vi um documentário feito por um documentarista que já tinha falecido, eu não encontrei com ele pessoalmente, chamado Marlon Riggs, né? Que me inspirou isso. Eu falei, ele fez um documentário sobre o negro na televisão norte-americana. Eu voltei para o Brasil e falei, gente, por que eu não tinha pensado nisso, né? Nós precisamos fazer um documentário sobre o negro na televisão brasileira. Só que aqui, quando eu fui desenvolver o projeto, eu falei, não, eu teria que fazer uma série. Não dá para fazer um documentário sobre o negro na televisão brasileira. É diferente de lá. Eu, portanto, vou pegar aquilo que é o programa mais popular, que é a telenovela, que é o programa que diariamente entra na casa das pessoas, que pega as pessoas da forma mais desprotegida, no momento que as pessoas não querem pensar em complicação do dia a dia, querem relaxar, eles vão ver uma telenovela. E eu já percebi aí que gera um debate dentro do próprio movimento negro, o quanto que as telenovelas invisibilizavam, isso era o debate naquele período, invisibilizavam os negros brasileiros, né? Então eu fiz um recorte pela telenovela. Eu acho que foi um recorte acertado, né? Muito. Então o meu trabalho, que foi uma pesquisa que tinha como intenção fazer um documentário, mas nesse período eu estava fazendo o meu doutoramento na USP. E tinha um outro projeto de pesquisa. Meu projeto era sobre a recepção, era de tentar entender se existia uma recepção diferente da telenovela, feita por brancos e por famílias brancas e famílias negras. Então estava ali com aquela necessidade de escrever a minha tese de doutoramento, enquanto isso eu estava imerso no trabalho de pesquisa do documentário, encantado com tudo aquilo que eu descobria. E nada da minha pesquisa de tese sair, né? E um dia a minha orientadora de então, a minha grande amiga Solange Martins Coceiro, né? Toda vez que eu ia me reunir com ela para discutir a tese, eu falava desse documentário.
Aí a Solange falou assim, Joel, por que você não abandona essa ideia de trabalhar a recepção e por que você não pega esse material? Você está cheio de elementos de pesquisa, você está pensando nisso o tempo inteiro e transforma na sua tese de doutorado. E eu falei, pô, Solange, obrigado, você tem razão. Tal. E a partir daí eu comecei a escrever minha tese e já comecei também a escrever com a intenção de publicar um livro. E foi tudo assim, muito, muito rápido. Foi isso que me tornou nacionalmente conhecido. É um isso trabalho aconteceu, muito aconteceu em profícuo 2000. e muito interessante, muito E consistente, logo digamos. assim a editora Senac falou, não queremos esse livro, vamos publicar. E me deu todo o incentivo, vem, traz pra gente, etc, etc. Enfim, então foi assim, e eu lancei os dois. Mesmo sendo um pesquisador que já Sim. há algum tempo você tinha, quando Sim. partiu para esse trabalho, certamente muita coisa te surpreendeu e muita coisa foi curiosa para você nessa pesquisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente e se você acha que de lá para cá alguma coisa mudou em relação à telenovela. Mas é também no próximo bloco, eu vou fazer um rapidíssimo intervalo e você não sai daí porque esse papo está imperdível. Eu volto já já.